A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título As histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo se encontra em Salmo 119, 107 e nos diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança aos nossos corações. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar o sentimento de quem o lê. Em vista disso, nesta lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações, aumenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vontade de ler a cada dia a Bíblia Sagrada, de estudar mais a palavra de Deus, de saber mais da Bíblia Sagrada. As histórias do Antigo Testamento, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Nós, seres humanos, toda equipe precisa de um líder à frente para liderar toda essa equipe. O povo sem um líder faz o que quer, vai para onde quer. Então é preciso ter um líder, ter normas. Assim a palavra de Deus nos ensina. Depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para ser o líder do povo. Josué foi o líder do povo, como está em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados livros históricos, que contam a história do povo de Deus. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Tudo está sob o controle de Deus. Queremos saber sobre a história do povo de Israel, como Deus controlou tudo, é estudarmos os livros históricos. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até ao profeta Samuel. São cerca de 40 anos da história com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel. E cada um andava como queria. Sem líder, o povo vai onde quer, faz o que ele quer. Não tem norma, não tem ninguém para liderar, para guiar. É por isso que existem os líderes, existem as regras. Existe um presidente,
governando o país, existe um prefeito governando a cidade. Existe um pastor, um líder, liderando a igreja, as ovelhas, aconselhando com normas, usando a Bíblia como guia. Então, lógico que todo líder tem seus auxiliares, porque é até impossível, né, liderar tantas pessoas somente. Numa escola, há o diretor. Então, é preciso, numa sala de aula, muitas vezes, o professor, ele arranja um líder para liderar, né? Para ajudá-lo a cuidar daquela turma de alunos. Então, e assim vai. É preciso para cada um saber o que faz para ter alguém, né, que pare. Senão, cada pessoa faz o que quer, vai onde quer. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual por não ter um líder, por não ter rei em Israel. E ser humano, se não vigiar, sempre procura o erro. E fez o que parecia maus aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Que toda ação tem sua reação. Se fez algo errado, se não está andando nas normas, certamente vão vir as consequências. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Deus sempre de olho no seu povo escolhido. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia do Senhor, que é infinita. Deus sempre tem misericórdia. Se pecamos, fazemos algo errado, se há arrependimento, Deus perdoa. Deus está sempre com seu olhar de misericórdia para todo homem, para nossa vida. As histórias dos reis, por volta do ano 1050 a.C., constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi escolhido, recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu, e após a sua morte, o reino se dividiu. Israel ao norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539, no ano de 539 a.C., cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas 1, versículo 32, 33. Essas narrativas mostram como os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus, Ele tem seus planos. Os planos de salvação, de libertação para o seu povo. Deus, com seu olhar de misericórdia, liberta, protege o homem. Ele cuida do seu povo. Os livros sapienciais e poéticos, 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. Aqueles livros que atingem a alma, desperta o sentimento, dá aquele prazer de ler. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos, mediante versos que atingem o intelecto e as emoções de quem lê. Na Bíblia, este gênero literário trata-se da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Eclesiastes 1:2, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é o louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Cantares 6:13. Uma mensagem ao coração. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele quem conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, sendo nosso coração, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. É por isso que temos que ter paciência, aquietar o nosso coração.
não vivermos ansiosos com o dia de amanhã, com medo do amanhã, com medo das consequências. Porque Deus está no controle de tudo. Nada acontece fora da vontade de Deus. Mateus 10, 29, 30 registra. Devemos ter confiança, orar para que Deus aquieta, nos ajuda a aquietar nosso coração. Porque a ansiedade, a pessoa sofre. A ansiedade adoece o coração, adoece a alma, adoece o físico. A pessoa não tem paz, a pessoa não dorme quando está ansiosa. Não dorme, fica inquieta, nervosa. Temos que pedir força ao nosso Senhor para aquietar o nosso coração, tirar toda a ansiedade, esperar no Senhor, porque o Senhor, Deus, está no controle de toda a situação. Ele está nos olhando, tomando conta de nós. A oração é fundamental. O socorro do Senhor vem, mesmo quando Deus está em silêncio. Parece que a situação vai complicando. Oramos e Deus não responde. Mas temos que ter a certeza que Deus está no controle. E Deus está trabalhando no seu silêncio, nas nossas vidas, para nos dar vitória. Deus é maravilhoso. Está conosco. Glória a Deus. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Quer ter sabedoria? Busque na fonte que é Deus. Provérbio 2:6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. A pessoa sábia é aquela pessoa que agrada a Deus, que procura Deus sempre, seja na alegria, seja na tristeza, que procura orientação, que procura Deus para tomar qualquer tipo de decisão, para ter sempre uma decisão acertada. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem olhar para trás, não desviar do caminho do Senhor e dos ensinamentos do Senhor. Fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, zelar pela reputação, pelo nome. Tomar cuidado no falar. Deus nos deu apenas uma boca, nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Pensar antes de falar, porque uma palavra proferida jamais volta atrás. Jamais volta atrás, não tem como. É igual uma bala disparada, disparou, acabou, não tem como ela voltar atrás. E as palavras ferem, costuma ferir mais do que punhal, costuma magoar a pessoa, e a pessoa, para tirar aquela mágoa do coração, é muito difícil. Manter a boca fechada, falar somente o que convém. Não confiar no dinheiro. O dinheiro fica aqui na terra. E o dinheiro tem levado muitos à perdição. Viver com alegria, aquela alegria gostosa, aquele gozo no Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Viver com alegria nos caminhos do Senhor. Remir o tempo. Deus nos deu 24 horas para viver por dia. Temos que dividir esse tempo para o trabalho lá fora, né? Para quem trabalha fora.
o trabalho dentro da casa, a oração, a leitura da palavra de Deus. Temos que dividir nosso tempo para Deus, para nossa vida financeira, doméstica, familiar. Há tempo para tudo, porque se a gente não remir esse tempo, qualquer coisa vai ficar prejudicada. Vamos fazer demais para um e menos para o outro. Então, a Bíblia nos orienta como viver, como remir esse tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão. Se erra, aceita a repreensão. Tem gente que erra, mas não aceita que está errado de jeito nenhum. E se alguém repreende, o líder, o chefe, repreende, ainda briga. Isto não é para crente. Confiar no Senhor que em toda situação Deus está na direção. E desfrutar do verdadeiro amor, que é o amor infinito do nosso Senhor. Quem vive a palavra, quem vive para o Senhor, desfruta desse amor. Quem anda, procura andar nos caminhos retos, no caminho do Senhor. Gente, a Bíblia é o nosso guia. Nós podemos ver nessa lição tudo que nós necessitamos para viver uma vida reta. É só procurar na Bíblia como viver. É a palavra de hoje, essa lição tá maravilhosa, né? Estudamos aqui como proceder, do que devemos fugir, caminho certo para andar, calar quando devemos, proferir palavras pensadas. A Bíblia tem de tudo. Basta procurarmos como viver. Na Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nossas vidas. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração do ser humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Em todos os momentos, o salmista nos ensina a adorar. Que devemos adorar na alegria, na tristeza, quando o coração está alegre, quando o coração está triste, quando o coração está arrependido. O coração que confia no Senhor. E o salmista, ele ainda descreve a conduta que ele adotou para agir dessa maneira. Está em Salmo 119:11, que nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
A palavra de Deus é para ser lida, é para ser refletida, é para ser guardada no coração. E não a ler a Bíblia assim por ler. Temos que ler e meditar, saber o que o autor, que é Deus, quer nos dizer nessa mensagem. E guardar essa palavra no coração para não pecar contra Deus. Esse gesto é um gesto de sabedoria. Meditar na palavra do Senhor e guardar no coração. A palavra do Senhor guardada no coração vai nos fazer pensar mais vezes antes de pecar, antes de falar algo que desagrada a Deus, algo que vá ofender uma pessoa, que Deus não agrada disso. A palavra de Deus guardada no coração vai nos ajudar a não pisar em terra que o Senhor não quer que a gente pise, em caminhos tortuosos. A palavra de Deus tem tudo. Essa lição está maravilhosa. Vale a pena a gente estudar, meditar e guardar essas palavras, a mensagem de Deus no nosso coração, para termos uma vida vitoriosa, uma vida sábia, uma vida de confiança no nosso Deus, porque Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Além dele, acima dele, não há ninguém. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa sabedoria divina, nós temos que aplicá-la no nosso dia a dia, em tudo que nós vamos fazer, desde quando levantamos da nossa cama, aplicar sabedoria, orar, pedir que Deus proteja, que nos conduza nos dias de hoje, que nos ajuda a vencer mais um dia. E à noite, ao deitar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, pelas vitórias, pelos problemas que Ele resolveu, por Ele estar conosco. Essa mensagem alegra o nosso coração, um coração que anda diante de Deus, que tem Deus. É um coração alegre, que mesmo na luta, mesmo nas tristezas, nas perdas, que muitas vezes nós temos aqui na terra, nas desilusões, decepções, o coração se alegra no Senhor. Alegra o nosso coração, essa mensagem, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, saudável a nossa alma e saudável o nosso corpo. Provérbio 17, versículo 22. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos sempre estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração, e pedindo a misericórdia de Deus para que Deus nos ajude, nos dê força, porque sem Deus nós não nos mantemos de pé. É Deus que nos sustenta e Ele está pronto para fazer isso. Fique com Jesus e continue na bênção.